Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, do LAC Concursos, e esta é mais uma aula de História. E desta feita, iremos abordar a Segunda Guerra Mundial. Veremos as principais causas, as fases da Segunda Guerra Mundial, os acordos de paz assinados ao final do conflito, bem como as principais consequências da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, amigos, primeiramente, nós precisamos entender as causas que levaram à deflagração da Segunda Guerra Mundial. Precisamos compreender muito bem os antecedentes desse importante conflito ocorrido durante a metade do século XX, na primeira metade do século XX. Pois bem, primeiramente, vejamos como importante antecedente da Segunda Guerra Mundial é o fortalecimento dos regimes totalitários nazifascistas durante a década de 1930. Como vimos em aulas anteriores, nós tivemos no pós-Primeira Guerra Mundial a ascensão de regimes totalitários na Europa, notadamente na Itália, na Alemanha e posteriormente em Portugal e na Espanha. Os fatores que explicam a ascensão do nazifascismo na Europa estão diretamente ligados à Primeira Guerra Mundial e também à crise de 1929. No caso italiano, os fatores que vão levar à ascensão fascista em 1922 são as consequências diretas da Primeira Guerra Mundial, que a Itália se envolveu diretamente, esteve do lado vencedor, mas que não obteve as promessas territoriais no final da guerra. Isso vai criar um clima que leva a uma crise econômica e social no país, que vai contribuir para uma grande polarização ideológica entre as ideologias de esquerda, o comunismo, que cresce no país, e a ideologia de extrema-direita, o fascismo, com os camisas negras de Benito Mussolini. Do acirramento desse confronto entre a esquerda e a direita, nós temos a ascensão do fascismo no início da década de 1920, quando em 1922, 50 mil camisas negras marcham sobre Roma e exigem que o poder seja entregue a Benito Mussolini, que se torna o Duce, o primeiro-ministro italiano. No caso alemão, nós temos, ao final da Primeira Guerra Mundial, o colapso do Império Alemão, a queda do Kaiser alemão. E isso vai levar à proclamação de uma república, a chamada República de Weimar, que vai tentar levantar a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial. Porém, a eclosão da crise mundial de 1929 vai tornar a situação cada vez mais insustentável. E os nazistas vão conseguindo crescer junto à população alemã e conseguindo apoio, inclusive, do eleitorado daquele país. Até que em 1933 ocorre a ascensão de Adolf Hitler como chanceler na Alemanha. Portanto, senhores, primeiro antecedente importante da Segunda Guerra Mundial, o fortalecimento dos regimes totalitários nazifascistas, principalmente na Itália e na Alemanha, dois países que serão protagonistas da Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini, o Duce, líder da Itália, e Adolf Hitler, o Führer, líder alemão. Outro antecedente fundamental para se compreender o início da Segunda Guerra Mundial é o expansionismo de alguns países, o expansionismo italiano, o expansionismo alemão e também o expansionismo japonês. Em 1931, o Japão invade e anexa uma região da China,
uma região cujo subsolo é muito rico. A Manchúria, o Japão, invade e ocupa a região da Manchúria em 1931. Este corresponde um outro importante antecedente da Segunda Guerra Mundial. Outro importante fator que vai desencadear na Segunda Guerra Mundial é o descumprimento do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, como vocês se lembram muito bem da nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial, foi o acordo de paz assinado ao final desse conflito. Tratado este que responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes impôs duríssimas cláusulas contra a Alemanha. A Alemanha perdeu territórios, a Alemanha teve que pagar uma pesadíssima dívida para com os países vitoriosos, a Alemanha teve que devolver os territórios de Alsácia e Lorena para a França, a Alemanha teve que reduzir o seu contingente militar, a Alemanha foi obrigada a não mais fabricar armas, proibida de se unir novamente com a Áustria. Ou seja, o Tratado de Versalhes puniu severamente a Alemanha, principal responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. E com a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933, senhores, ocorre um descumprimento, um desrespeito com as cláusulas do Tratado de Versalhes, um descumprimento das cláusulas estabelecidas pelo Tratado de Versalhes. Uma vez que a Alemanha ocupou as regiões do Sarre em 1935, remilitarizou a região da Renânia em 1936. Ambas regiões, zonas fronteiriças com a França. Além disso, Hitler estabeleceu o serviço militar obrigatório no país, já se preparando para possíveis futuros conflitos militares. E para completar, nós temos a incorporação da Áustria. A Alemanha incorpora a Áustria no famoso Anschluss, ou seja, união ou anexação, incorporação. A incorporação da Áustria ocorrendo também. E por último, a incorporação da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Região esta de ocupação de povos germânicos. Era o objetivo de Hitler unificar todos os povos germânicos na Europa. Então nós temos a incorporação da Áustria, o famoso Anschluss, e temos também a incorporação da região dos Sudetos na Tchecoslováquia. Tudo isso dentro da política expansionista alemã, desrespeitando completamente as determinações do Tratado de Versalhes. Vejamos neste mapa de que maneira se deu a expansão militar alemã. Nós temos em março de 1938 a incorporação da Áustria, no famoso Anschluss. Em outubro do mesmo ano, Hitler incorpora a região dos Sudetos, na antiga Tchecoslováquia. Em março de 1939, ele vai incorporar outras regiões da Tchecoslováquia. E, finalmente, em 1º de setembro de 1939, ocorre a invasão alemã sobre o território polonês. Este fato, senhores, assinala o início da Segunda Guerra Mundial. Como veremos daqui a pouquinho, veremos a seguir. Portanto, neste mapa, você tem uma ideia mais visível do que foi o expansionismo militar empreendido por Adolf Hitler na Alemanha na década de 1930, com anexações da Áustria, da Tchecoslováquia e também da Polônia. Um
Um outro fator importante é o fracasso da política de apaziguamento levada a cabo pela Liga das Nações. A Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, foi um organismo criado ao final da Primeira Guerra Mundial, cujo principal objetivo era preservar a paz no mundo. Por esse motivo é que a Liga das Nações vai adotar uma política de apaziguamento. A Liga das Nações surgiu ao final da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, ela já nasceu fraca, porque os Estados Unidos não participaram da Liga das Nações. Também a União Soviética se isolou, não fez parte da Liga das Nações. E a Alemanha, que foi responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, também se recusou a fazer parte dessa organização. Essa organização, portanto, já nasceu fadada ao fracasso. Quem é que comandava a Liga das Nações então, professor Edenilson? Respondo para você. A Liga das Nações estava sob o comando da Inglaterra e da França. Essas duas potências comandavam a Liga das Nações. E elas vão adotar uma política de apaziguamento. Apaziguamento em relação a quem? Em relação à Alemanha. Vimos no mapa anterior que a Alemanha adotou uma política de expansionismo. Anexou a Áustria, anexou a região dos Sudetos, invadiu a Tchecoslováquia e depois invadiu a Polônia. A postura adotada pela Liga das Nações foi uma postura fraca, uma postura de apaziguamento, tentando evitar a eclosão de um novo conflito mundial. Elas foram cedendo às pretensões de Hitler. A gota d'água, o estopim, será a invasão do território polonês em setembro de 1939, fato este que irá deflagrar o início da Segunda Guerra Mundial. Então anota aí. Um outro fator importante que vai levar à Segunda Guerra Mundial é a política de apaziguamento levada a cabo pela Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, sob o comando da França e da Inglaterra. Esta charge que os senhores veem agora foi produzido por um cartunista brasileiro chamado Belmonte, e ela ilustra muito bem o que foi essa chamada política do apaziguamento. Nesta imagem nós temos dois importantes personagens da política mundial daquela primeira metade do século XX. O primeiro-ministro inglês, Chamberlain, e o chanceler alemão, Adolf Hitler. E nós temos algumas moças, algumas moçoilas aqui, simbolizando os países da Europa, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, etc. e tal. Chamberlain, de dedo em riste, pergunta a Adolf Hitler: há muito tempo que o senhor está aí incomodando minha afilhada. Falemos claro, as suas intenções são boas? No que Hitler responde: não, senhor. E o Chamberlain complementa: ah, bom, pensei que as suas intenções não eram boas. Então esta charge, senhores, ilustra muito bem: o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Chamberlain, representando a Liga das Nações, adotou uma postura bastante fraca em relação às pretensões territoriais de Adolf Hitler. Tudo para tentar impedir a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E além disso, senhores, é importante saber que tanto a Inglaterra quanto a França incentivavam, de certa maneira, esse crescimento do nazismo na Alemanha, porque viam no nazismo alemão uma espécie de cordão sanitário que pudesse impedir o avanço do socialismo na Europa. Ou seja, o nazismo é inimigo do comunismo, do socialismo. Portanto, tanto a França quanto a Inglaterra viam em Adolf Hitler
um mal necessário, ou seja, alguém que pudesse impedir o avanço do socialismo pela Europa. Isso também ajuda a explicar essa política de apaziguamento adotada pela Liga das Nações no período imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial. Um outro importante antecedente, já vemos nesta próxima tela, foi a assinatura do Pacto de Não Agressão. Esse tratado, conhecido como Ribbentrop-Molotov, que são os nomes dos dois ministros das Relações Exteriores, respectivamente, da Alemanha e da União Soviética, um pacto de não agressão, assinado em 1939, entre a Alemanha e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O governo alemão de Adolf Hitler e o governo soviético de Joseph Stalin assinam em 1939 um pacto, um acordo de não agressão. Um pacto de não agressão. Quais eram os objetivos desses dois países ao assinalarem esse tratado, senhores? Muito simples perceber. Primeiro, ambos os países, Alemanha e União Soviética, desejavam que, em caso de eclosão da Segunda Guerra Mundial, nenhum atacaria o outro. Nem a Alemanha atacaria a União Soviética, muito menos a União Soviética atacaria a Alemanha. Qual era o objetivo de ambos? O objetivo da Alemanha era não dividir as frentes de batalha, se concentrar na frente ocidental, ou seja, contra a França e contra a Inglaterra. E o objetivo da União Soviética era se preparar um pouco melhor para entrar posteriormente na Segunda Guerra Mundial. Um outro fator que leva à assinatura do referido tratado é o interesse em dividir o território polonês. Hitler e Stalin vão assinar esse acordo prevendo a futura divisão do território polonês entre ambas as partes. Vamos compreender muito bem esse aspecto, senhores. Assinatura do Pacto de Não Agressão, Tratado Ribbentrop-Molotov. É um pacto de não agressão mútua entre Alemanha e União Soviética. O objetivo era que, em caso de guerra, nenhuma dessas potências iria atacar a sua rival. E o outro aspecto, eles estavam interessados em dividir o território polonês. Este é outro importante aspecto que é um antecedente fundamental na compreensão da Segunda Guerra Mundial. É um fator, mais uma causa que vai levar à eclosão do conflito. Mais uma charge para vocês, aliás, mais duas charges para ilustrar muito bem o que foi o Tratado de Não Agressão entre Alemanha e União Soviética. Vamos analisar criteriosamente essas duas charges importantes. A primeira delas, mostrando um casamento um tanto quanto diferente, vamos dizer assim. Temos Adolf Hitler como noivo e Joseph Stalin como a noiva. Um casamento pouco provável entre nazismo e comunismo. Dois inimigos que se odeiam, que relativamente estão fazendo aqui aparentemente uma união de forças. Pode parecer meio estranha, mas é uma união. Hitler e Stalin, cada qual evidentemente com seus próprios objetivos. E esta outra charge, também produzida pelo brasileiro Belmonte. Belmonte foi um cartunista brasileiro brilhante, fundamental, vale a pena conferir no seu livro Caricatura dos Tempos. Nós temos aqui Adolf Hitler e Joseph Stalin, os dois líderes, os dois estadistas que assinaram esse tratado, senhores. O Hitler diz assim: boa piada,
Ninguém conhece as nossas intenções, hein? No que Stalin responde, é verdade, nem nós. Perceba, senhores, que esse tratado, evidentemente, é uma fachada, né? Esse tratado é para dar um tempo, evidentemente, que nazismo e comunismo são duas forças antagônicas, jamais poderiam andar juntas. Portanto, o pacto de não agressão deve ser entendido. Primeiro, Hitler desejava não dividir as frentes de batalha, se concentrar na frente ocidental. Segundo, havia interesse de ambos os países em dividir o território da Polônia. Pois bem, senhores, e finalmente a invasão da Polônia pelas tropas alemãs no dia 1º de setembro de 1939. O que ocorreu nessa data, professor? Ora, nesta data ocorre o início da Segunda Guerra Mundial. A invasão das tropas alemãs ao território polonês dá início à política de alianças que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler resolve invadir o território polonês, a Inglaterra, desta vez, vai decretar guerra contra a Alemanha. Portanto, é o fim da política do apaziguamento. A invasão alemã sobre o território polonês representa o estopim que dá início, que deflagra a Segunda Guerra Mundial. Mais uma charge para os senhores, mais uma charge do brilhante Belmonte, do livro Caricatura dos Tempos. Hitler quebrando, entrando porta dentro, quebrando toda a porta, não é mesmo? De uma casa que seria a casa da Polônia, né? Uma moça, uma bela jovem, simbolizando a Polônia. E o Hitler dizendo aqui, ó, por vós eu me rompo todo. As tropas alemãs invadem a Polônia. Esta charge, produzida em 14 de setembro de 1939, ilustra bem o que foi o estopim que deu início à Segunda Guerra Mundial. Então, tome nota aí, toma nota. Anote no seu caderno o seguinte, a invasão, melhor dizendo, alemã sobre o território polonês simboliza o estopim que deflagra o início da Segunda Guerra Mundial. Vejamos agora quais são as fases da guerra. A Segunda Guerra Mundial apresenta fases com características bem interessantes. Uma primeira fase seria um período de preparação para a guerra propriamente dita. Depois nós temos uma fase em que haverá um predomínio das forças do eixo. E a segunda fase que vai ter a retomada, o avanço das forças aliadas. Vejamos então as fases da guerra, quais são as suas características. 1939, senhores, fase A, é uma chamada guerra de mentira. O que seria essa guerra de mentira? Seria uma fase de preparação para a Segunda Guerra Mundial, senhores. Vocês viram agora há pouco, na tela anterior, que a guerra é deflagrada em 1º de setembro de 1939. Portanto, de setembro a dezembro de 1939, nós temos um período de preparação, um aquecimento para aquilo que será a guerra de verdade. Nesta fase, nós temos aqui um aprimoramento do arsenal bélico desses países, a convocação dos soldados para lutar nas frentes de batalha. Os líderes mundiais, as principais potências, estão preparando seus exércitos, arregimentando suas forças para a guerra propriamente dita. Que nós temos. E outro aspecto importante, antes que eu me esqueça, é os Estados Unidos da América, a postura adotada pelo governo norte-americano. Pois bem, senhores, vimos na aula sobre a Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos emergiram como grande potência capitalista ao final desse referido conflito.
E os Estados Unidos vão adotar uma postura de isolamento em relação à Europa durante o período entre guerras. Quando se inicia a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, aparentemente os Estados Unidos irão adotar uma postura de neutralidade, mas que não é neutralidade verdadeira, uma vez que os Estados Unidos vão financiar os países aliados, Inglaterra, França, União Soviética. Inglaterra e França, mais especificamente. Inglaterra e França vão receber investimentos por parte dos Estados Unidos da América. Nesta charge, interessante também, charge de 29 de setembro de 1939, portanto, no primeiro mês de guerra. Nesta charge, nós vemos o célebre personagem norte-americano, Tio Sam, que é o personagem principal do imperialismo yankee, Tio Sam, sendo encantado por uma bela jovem que simboliza a guerra. Repare, na bolsa da bela jovem tem o símbolo da morte, a caveira. Fascinação. Os Estados Unidos e sua histórica fascinação pela guerra. Afinal de contas, esse país foi construído através de guerras. Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776, lutando no processo de guerras contra a Inglaterra, sua antiga metrópole. Posteriormente, nós temos um processo de consolidação do capitalismo nos Estados Unidos ao longo do século XIX, após a chamada Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão. E depois temos também várias guerras que são travadas contra o México, que promovem uma anexação de territórios. Posteriormente, os Estados Unidos vão adotar uma postura imperialista em relação à América Central. E na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos consolidam-se como potência mundial. Evidentemente que da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não poderiam de forma alguma ficar de fora. Portanto, essa charge ilustra essa fascinação, esse fascínio do governo norte-americano com a guerra. Afinal de contas, foram várias guerras e continuam sendo as guerras um fator de preponderância dos Estados Unidos da América no mundo. Pois bem, então a princípio os Estados Unidos ficam fora da Primeira Guerra Mundial. Eles vão adentrar na guerra em 1941. No final de 1941 é que os Estados Unidos vão adentrar a Segunda Guerra Mundial. A princípio eles vão apoiar Inglaterra e França com investimentos. Segunda fase, 1940 a 1942, nós temos um período de predomínio, de vantagem das tropas do eixo. O que é eixo, professor? O eixo, deixa eu anotar aqui, o eixo é uma das grandes forças da Segunda Guerra Mundial. O eixo era formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Já já eu falo sobre a formação do eixo, o chamado Pacto Anticomintern. Espera um pouquinho. Bom, 1940 até 1942, nós temos, portanto, um período de vantagem das tropas do eixo. Ocupação da Dinamarca, da Noruega, da Holanda, da França, em 1940, com a chamada Guerra Relâmpago, promovida pelo exército alemão, batizada de Blitzkrieg. Guerra Relâmpago foi levada a cabo, uma guerra total, senhores. O emprego de forças aéreas, navais e terrestres. Blitzkrieg, um avanço intenso contra os alvos inimigos. Sendo assim, a Alemanha conseguiu importantes vitórias e acabou anexando vários territórios na Europa. França, Inglaterra e Bélgica são expulsos do continente, né? A chamada retirada de Dunkerque. Nós temos, portanto, a ocupação do território francês pelas tropas nazistas, que inclusive irão tentar invadir a Inglaterra, não obtendo
o êxito desejado. Formação de um governo colaboracionista de Vichy, no sul da França. No sul da França, então, se estabelece um governo de colaboração para com os nazistas. É o chamado governo de Vichy, no sul da França. Um governo de apoio aos nazistas que ocupavam parte do território francês. Bom, nesse contexto, senhores, nós temos a formação do eixo. A formação do eixo através do pacto anticominterne. O que é esse pacto anticominterne? É um pacto contra a expansão do comunismo no mundo. É um pacto anticomunismo. Quem é que faz parte desse pacto anticomunismo? Os 3 países que comandarão as ações na Segunda Guerra Mundial por parte do eixo. Ou seja, a Itália, a Alemanha e também o Japão. É o eixo Roma, Berlim, Tóquio. O eixo que já era Roma e Berlim ganha mais um importante personagem, o Japão. Perfazendo-se então o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Para ficar bem fácil para você não esquecer. O eixo é Roberto, Roma, Berlim, Tóquio, que são as capitais, respectivamente, da Itália, da Alemanha e do Japão. Forma-se, portanto, o Pacto Anticominterne, o Pacto Anticomunismo Internacional, o pacto contra o avanço do comunismo no mundo. Formando, portanto, o eixo, uma das principais forças da Segunda Guerra Mundial, composta pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Isto posto, vamos em frente, meus amigos. Temos então um processo de bombardeio da Inglaterra. A Alemanha tenta invadir o território inglês, o que acaba não se concretizando. Apesar dos violentos bombardeios promovidos pela Luftwaffe, a aviação de guerra alemã não consegue dominar o país, não consegue concretizar a ocupação da Inglaterra. Em 1941, ocorre a invasão da União Soviética, rompendo o acordo de não agressão. Qual era o objetivo de Hitler? Era obter fontes de minérios, petróleo e cereais. Portanto, em 1941, nós temos o rompimento do Pacto de Não Agressão entre Alemanha e União Soviética. Este fato vai provocar a entrada da União Soviética na guerra, lutando junto aos aliados, junto à França e à Inglaterra. Por quê? Porque Hitler vai desrespeitar o Pacto de Não Agressão. E qual era o objetivo de Hitler mesmo? O objetivo dele era ter acesso a fontes de minérios, petróleo e de cereais existentes na União Soviética. Por isso ele vai promover a invasão da União Soviética na chamada Operação Barbarossa. Temos aqui o mapa na sua tela, o mapa da Operação Barbarossa de 1941, quando as tropas alemãs invadem e ocupam importantes áreas do território da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, principalmente a Ucrânia, que cai em mãos dos nazistas alemães. Essa é a expansão máxima dos nazistas da Alemanha. Muito bem. Uma outra charge importante, coloquei várias charges nessa nossa apresentação para ilustrar muito bem, é um aspecto, uma forma de ver a guerra de uma maneira um tanto quanto engraçada ou cômica, mas que é de um fato extremamente importante da história mundial, da história universal. Nós temos aqui, 1939, como vimos anteriormente, temos a assinatura do Pacto de Não Agressão
entre Alemanha e União Soviética. Olha a charge do Belmonte aqui, ó. O Hitler e o Stalin, cada qual oferecendo uma florzinha para o outro, mas escondendo um punhal. Olha só, escondendo um punhal atrás das costas, não é mesmo? E já em 1941, 42, 43, quando os dois países estarão em conflito, não é? Passam a esconder a rosa, escondem a flor e passam a se digladiar. Então, antes era assim, agora é assim. Ou seja, o fim do pacto de não agressão entre a